Hoje, nossa análise mergulha no primeiro capítulo da Epístola aos Romanos. O texto já começa com o autor, Paulo, se apresentando. Ele se coloca como servo de Cristo, apóstolo chamado, separado para anunciar o Evangelho de Deus. Exato. E esse evangelho que ele diz ter sido prometido lá atrás nas Escrituras é totalmente focado em Jesus Cristo. Sim, ele descreve Jesus de duas formas, né? Descendente humano de Davi, Isso pela carne. mas também declarado Filho de Deus com poder. E a ressurreição é a chave disso, pelo Espírito de Santidade. Uhum. Uma declaração bem forte já no início. E logo depois, Paulo expressa, um agradecimento pela fé do pessoal de Roma. Era algo conhecido, né? Famosa, é o que ele diz. E ele menciona esse desejo antigo de ir até lá, Ele fala de orar constantemente para que isso acontecesse. para compartilhar algo espiritual e ter aquele encorajamento mútuo na fé. E ele até menciona tentativas frustradas, né? Mas reafirma que se sente tipo na obrigação de pregar para todo mundo. Para todos mesmo, gregos, não gregos, sábios, os que não eram sábios. Sim, ele não faz distinção, e por isso essa ânsia de pregar em Roma também. Ok. E aí chegamos naquele ponto, talvez o mais famoso do capítulo. A declaração sobre o Evangelho. Exato. Ele diz: "Não me vergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê." Primeiro do judeu e também do grego, ou gentil. E nesse Evangelho, a justiça de Deus é revelada. É interessante isso, né? Uma justiça que vem pela fé, do começo ao fim. Como está escrito, ele cita, o justo viverá pela fé. Uma base fundamental para toda a carta. É uma afirmação superpoderosa, cheia de esperança. Mas, bom, logo em seguida, o tom do capítulo muda drasticamente, né? Muda sim. É um contraste bem forte. Porque o foco vai para a ira de Deus. Ira de Deus. Como ele descreve isso? É descrita como uma revelação que vem do céu contra toda impiedade e injustiça humana. Especificamente, ele diz contra os que suprimem a verdade pela injustiça. Suprimem a verdade. O argumento dele é que aquilo que se pode conhecer sobre Deus seria, na verdade, manifesto. Deus mesmo teria revelado. Ele diz que desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu poder eterno, sua divindade, podem ser vistos claramente. Como assim vistos? Compreendidos por meio das coisas que foram criadas, a natureza, o universo. E por causa disso, o texto afirma que as pessoas são indesculpáveis, não teriam desculpa para não reconhecer Deus. Entendi. E aqui o texto começa a descrever uma espécie de progressão, um caminho de distanciamento. Exatamente, é uma sequência. Embora tivessem de alguma forma conhecido a Deus pela criação, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, os pensamentos se tornaram fúteis, inúteis, e o coração insensato ficou em trevas, obscurecido. E aquela parte que diz: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pois é, e aí vem a ideia central que você mencionou antes. A troca. A troca. Explica melhor isso. O texto diz que trocaram a glória do Deus imortal por imagens. Imagens de homens mortais, de aves, quadrúpedes, répteis, ídolos, né? Certo. E qual a consequência dessa troca, segundo Paulo? Aí vem outra frase-chave. Por isso, Deus os entregou. Essa expressão se repete. Entregou. Como assim? Entregou aos desejos pecaminosos do coração, à impureza sexual, para desonrarem seus corpos entre si. É uma consequência direta daquela primeira troca. Porque ele continua, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e passaram a adorar e servir as coisas criadas em lugar do Criador. Nossa, é bem forte a descrição. E não para aí, o texto continua essa linha de raciocínio. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Ele menciona especificamente que mulheres teriam trocado as relações naturais por outras contrárias à natureza. E os homens também, né? Da mesma forma, sim, homens teriam deixado o contato natural com a mulher e se inflamado em desejo uns pelos outros. O texto descreve como homens cometendo atos indecentes com outros homens e recebendo em si mesmos a devida penalidade pelo seu erro. É uma linguagem bem explícita para a época. Sim. E ele conecta tudo isso à rejeição do conhecimento de Deus. Como não considerar o importante reter esse conhecimento.
Deus os entregou, de novo a expressão, a uma disposição mental reprovável, uma mente depravada, para fazerem coisas que não convinham. E a partir daí vem aquela lista enorme de consequências, é quase um catálogo, né? Exato. É uma lista bem longa e sombria, cheios de todo tipo de injustiça, maldade, cobiça, depravação. Inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, Inventores de males, desobedientes aos pais. insensatos, desleais, sem amor pela família e implacáveis. Ufa! É um quadro bem pesado da condição humana vista por essa lente. E para fechar o capítulo, ele amarra tudo isso. Diz que, embora essas pessoas conheçam o justo decreto de Deus, que quem pratica tais coisas merece a morte, não só continuam a fazer essas mesmas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. O que reforça o argumento inicial, né? A necessidade universal da salvação. Exatamente. Prepara o terreno para mostrar por que todos, sem exceção, precisam daquela justiça que vem pela fé mencionada lá no começo. Estabelece a necessidade do Evangelho. Então, resumindo o capítulo, temos esse contraste fortíssimo. De um lado, o Evangelho como poder de Deus, salvação pela fé, a justiça divina revelada. E do outro, essa descrição bem detalhada da humanidade se afastando de Deus, rejeitando o conhecimento dele e as consequências que o texto diz que decorrem disso. Fica, então, uma reflexão interessante baseada nessa ideia do texto de que o conhecimento de Deus é, de alguma forma, evidente na criação. O que isso poderia sugerir sobre a responsabilidade humana que o capítulo apresenta? Mesmo para alguém que talvez nunca tenha tido contato com a mensagem específica do evangelho que Paulo pregava. Fica aí para a gente pensar.